no livro de Josué. Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, versículo 6 até o versículo 8. Josué, capítulo 10, versículo 6 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles te poderá resistir. Até aqui a leitura da palavra. Na medida que a palavra for sendo exposta a outros textos, na sequência também quero mencionar ao coração dos irmãos. Que Deus fale ao coração de cada um de nós nessa noite. Irmãos, domingo passado nós vimos na mensagem o engano que Josué e o povo de Israel caiu diante da estratégia usada pelo povo da região de Gibeão, e acabou fazendo uma aliança com eles. Nós falamos isso no capítulo 9 e vimos por várias vezes que o povo disse isso: façam aliança conosco. Mencionamos aos irmãos o quanto aquela aliança que Josué fez foi uma aliança equivocada, e as razões pelas quais ele acabou caindo e cometendo esse equívoco. Por não ter buscado a direção de Deus, e isso é muito claro no texto sagrado, por não terem consultado ao Senhor, procurado o conhecimento da vontade de Deus, e por outro lado, por terem sido enganados pela aparência, por terem sido enganados por aquilo que estava diante dos seus olhos. E como todas as nossas ações fora dos propósitos de Deus, elas terão consequências inevitáveis. Agora nós temos Gibeão, melhor dizendo, nesse texto, apresentando a cobrança da fatura desta aliança. Como eles tinham feito um juramento, capítulo 9 nos fala isto, que Josué e todos os anciãos haviam feito um juramento nesta aliança com os gibeonitas. Agora no capítulo 10, os gibeonitas apresentam a fatura. E o versículo 8, nós lemos, eles disseram isso. Do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 10, você observa que estes reis que se reúnem aqui, eles se reúnem e fazem uma mobilização para dar um corretivo nos gibeonitas por aquilo que eles fizeram. Se você retroceder ao capítulo 9, ao versículo 1, você verá que todos estes reis, ainda que o nome deles não estão mencionados ali, no capítulo 9,
versículo 1 ao versículo 2, estes reis haviam se reunido com o propósito de atacar Josué, de fazer resistência ao avanço do povo de Israel. E nesse interim, os gibeonitas se mobilizam para iludir o povo de Israel e fazer aliança, o que de fato fizeram. Então agora a fúria desses reis, que estava direcionada ao povo de Israel, esta fúria é direcionada contra os gibeonitas, por causa de terem feito uma aliança com o povo de Israel. E se vocês olharem o capítulo 10, versículo 4, vocês encontrarão o rei Adonisedeque, que era o principal deles, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. E Gibeão, quando vê o mal que está preparado contra ele, então eles clamam a Josué e a Israel para que eles mantivessem a sua palavra. E então Josué tem que honrar a sua palavra. Versículo 2, Josué sobe de Gilgal, ele, toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes, com o propósito de defender as cidades de Gibeão. Nós temos aqui algumas lições muito interessantes e muito importantes que nós precisamos entender nos acontecimentos que seguem aqui esse texto, que elas são importantes e significativas para a nossa vida. E sem mais delongas, eu quero passar a elas. E a primeira dessas lições que nós precisamos entender aqui é que Deus transforma os nossos erros em estratégias de vitória. Presta atenção nisso. Deus transforma os nossos erros em estratégias de vitória. Warren Wiersbe, um autor e um escritor, ele declara que Deus deve ter dado um grande sorriso lá no céu, enquanto esses exércitos se reúnem com o propósito de atacar os gibeonitas. E quando eu li isso, eu fiquei achando interessante. Como Deus faz? Porque ao invés de Josué agora ter que lutar contra 5 cidades, estados, como era o caso, e vencê-las uma de cada vez, agora Josué tinha a oportunidade de vencerem 5 reis numa guerra só. Oi? Aquilo que poderia ser motivo de lutas, de dias, de dificuldades, agora ele vai fazer isto, e ele faz isto, de uma vez só. Portanto, observem como isto é realidade. Os nossos erros e as nossas falhas, sim, elas devem ser motivo para nos envergonharmos. Contudo, para aquele que teme a Deus, e para aquele que está disposto a permitir que Deus haja na sua vida, nenhum erro é definitivo sobre a sua vida. Porque quando nos voltamos ao Senhor, com um coração quebrantado e rendido diante do nosso Deus, Deus sempre está pronto para tratar em nós e para tratar através de nós. Nós não vamos encontrar no texto, na sequência do texto, algo digamos que Deus tenha falado para Josué. Mas o fato de no versículo 8 do capítulo 10, Deus dizer a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir.
fica implícito ou implícita a ideia, implícito o conceito que Josué deveria ter chegado diante do Senhor e ter dito para o Senhor: Senhor, me perdoa aí, eu pisei na bola. Senhor, me perdoe aí, como um líder, eu errei em não consultar ao Senhor. Como um líder, eu deveria estar atento ao fato de que as aparências enganam, que as aparências são enganosas, e eu não fiz isso. Eu me deixei levar. E então Deus agora transforma aquele erro que Josué e Israel haviam cometido em uma grande estratégia de vitória, uma grande oportunidade. Fugindo um pouco do contexto, para depois voltar para ele novamente, nós também percebemos algo assim no Novo Testamento. Se você for para Atos capítulo 15, versículos 36 ao 41, só em caráter de citação do texto, para aqueles que estão anotando o texto, você encontrará um episódio muito triste, do ponto de vista humano. Após aquela primeira grande viagem missionária, que começa em Atos capítulo 13, com Barnabé e Saulo, em que o evangelho é levado por tantos lugares, e o evangelho é pregado em tantos lugares, então há uma situação em que precisa ser resolvida no concílio em Jerusalém. E aquela situação é resolvida de fato. Atos capítulo 15 nos mostra isto. E então, quando termina o concílio de Jerusalém, Barnabé e Paulo se articulam para a saída da segunda viagem missionária. E então, de repente, surge um problema. Barnabé queria que João Marcos fosse com eles, e Paulo achava que aquilo não era justo. Não era justo deixarem se acompanhar por alguém que em um primeiro momento, no ministério, na primeira viagem missionária, os haviam abandonado. E o texto bíblico nos declara ali em Atos capítulo 15, que aquilo foi um problema tão grande, uma discussão tão grande, que se tornou inevitável a separação, o divórcio ministerial entre Barnabé e Saulo. E o texto bíblico diz que Barnabé foi para um determinado lugar, escolhendo um companheiro para ele, e Saulo foi para outro lugar. Mas é maravilhoso, gente, pensar como Deus transforma esse erro em uma estratégia missionária, em que agora não são mais dois grandes servos de Deus em um só lugar, mas são duas pessoas grandemente usadas por Deus em diferentes lugares. Deus faz isso. E graças a Deus, porque Deus transforma os nossos erros em estratégia de vitória, para o bem do reino de Deus, para o bem da obra de Deus. Talvez nesse momento você pode exercer a tua memória e lembrar também de episódios na tua vida. Episódios que talvez você, se pudesse retroceder o tempo, você teria feito de uma forma diferente. Mas ao mesmo tempo você pode ver coisas extraordinárias que Deus fez na tua vida e através da tua vida a partir daquele momento. Mas antes que vocês me entendam errado, deixa-me dizer algo. A certeza de que Deus transforma os nossos erros em estratégia de vitória não é um salvo-conduto para fazermos o que nós queremos. Não é uma desculpa para nós sermos descuidados com respeito às nossas ações. Alguém poderia dizer, então tudo bem, se Deus transforma os nossos erros em vitória, beleza. Parece que o apóstolo Paulo, já sabendo dessa mentalidade,
ele trata esse assunto em Romanos também. Porque no capítulo 6 da carta aos Romanos, no versículo 1, ele vai dizer assim: e daí? Haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? E Paulo está dizendo por quê? Porque no capítulo 5 de Romanos, versículo 20, versículo 21, o apóstolo Paulo diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí então, no versículo 21, ele diz: a fim de que como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse agora a graça pela justiça e a vida eterna mediante o Senhor Jesus nosso Senhor. Ou Senhor Jesus Cristo nosso Senhor. Então alguém poderia pensar erroneamente: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então o que nós vamos fazer? Vamos pecar. Porque se nós pecarmos, a graça será superabundante. Então o apóstolo Paulo entra e ele vai dizer: não, de forma nenhuma. Nós não haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante ainda. Mas o que nós temos diante de nós é a certeza, e esta certeza é um grande estímulo para todos aqueles que sabem que o caminhar de um peregrino neste mundo será sempre um caminhar de levantar. Porque nós sabemos que na nossa caminhada são inevitáveis as quedas. Porque nós somos pecadores. Porque o pecado opera nas nossas vidas. Mas o que nós podemos ter absoluta certeza é que o nosso Deus, Ele é extraordinariamente poderoso e misericordioso para agir nas nossas vidas, para transformar os nossos erros em grandes oportunidades de vitória. E esse é o primeiro ensinamento que, quando eu olho para esse texto, eu percebo esta realidade. Josué, então, está indo agora para lutar contra 5 reis e para vencer 5 reis, para alcançar vitórias sobre 5 estados, cidades como eram na época, ao invés de lutar contra eles um por um. Então, se por alguma razão você também estiver convivendo com algum sentimento de fracasso, entenda que se você se voltar para o Senhor de todo o teu coração, Deus pode transformar isto em estratégias de vitória. Segundo o ensinamento que eu posso ver neste texto, a segunda grande lição que eu posso perceber neste texto, é que as promessas de Deus são o combustível da vida do cristão. Olha o versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles te poderá resistir. E eu sei que a minha amada sempre diz para eu cuidar com a minha imaginação, né? Mas eu fico imaginando como ficou o clima para Josué e para os líderes na aliança com os gibeonitas. Como que ficou aquele clima? E a palavra de Deus nos fala. Olha o capítulo 9. Josué capítulo 9, olha o versículo 18. E o versículo 18 diz que os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Ou seja, houve um amotinamento do povo contra Josué e contra a liderança. Eles murmuraram contra todo o povo, e Josué já sabia muito bem, pela sua experiência, as consequências de uma nação amotinada,
de um povo unido contra ele. Ele sabia muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for para Números, capítulo 14, você encontrará esse relato. Capítulo 13, Moisés escolhe 12 homens, príncipes de cada tribo, e manda espiar a Canaã. Lembram do texto? Eles voltam com relatório. O relatório de 2 deles, Josué e Calebe, era um relatório... Aliás, desculpa, deixa eu consertar aqui. O relatório de todos eles foi um relatório extraordinário. Todos eles vieram com um testemunho extraordinário a respeito da terra. Porém, 10 deles disseram: a terra é tudo isso, e mais ainda do que vocês podem imaginar, mas nós nunca conseguiremos entrar lá. E aí o capítulo 14 nos revela uma nação que está amotinada contra Moisés, Arão, Josué e Calebe. E no capítulo 14 de Números, no versículo 2, e principalmente o versículo 10, diz isto. Olha aí, já está na tela aí para os irmãos acompanharem. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Depois, no versículo 10 desse mesmo capítulo, capítulo 14, vai nos declarar que toda a congregação disse para apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe. E se a glória de Deus não tivesse se manifestado na tenda da congregação, eles teriam levado a cabo a intenção deles. Então agora, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando o que acontece ou o que está acontecendo no interior de Josué. Josué reúne todo o povo e eles marcham em direção a Gibeão. E eu fico imaginando aquele líder marchando em direção a Gibeão e pensando consigo: será que vamos ter vitória? Estamos pagando o preço de uma aliança errada? E aí então o texto bíblico diz que Deus aparece e fala com Josué. Deus traz uma palavra de encorajamento para Josué. Irmãos, eu acho isso extraordinário. O nosso Deus é um Deus que sempre tem uma palavra adequada a nós em cada situação que nós estamos vivendo. Ele é o Deus que conhece o mais profundo do nosso coração, do nosso interior. Ele é um Deus que nos dá uma nova oportunidade. E observe, não era a primeira vez do vacilo de Josué. Se vocês voltarem para o capítulo 7 do livro de Josué, vocês encontrarão Josué dando ouvidos aos espias, menosprezando a força de defesa do adversário e tendo uma derrota vergonhosa na cidade de Ai. Deus é um Deus que sempre tem uma palavra ao nosso coração. Ah, irmãos, que alívio deve ter sido para Josué ouvir a voz de Deus. Que alívio deve ter sido para Josué, como é para qualquer um de nós, sabermos que Deus não nos trata conforme as nossas transgressões. E esta é uma grande verdade que nós encontramos no Salmo capítulo 103. Eu gostaria que você desse uma atenção a este salmo. O Salmo capítulo 103, a partir do versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto se alteia
Quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Não é um Deus que nos trata, que joga no nosso rosto aquilo que nós fazemos. Mas é um Deus que sempre tem uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Assim como ele fez com Josué. Eu imagino Josué, agora minha imaginação, viu, irmão Manuel? Eu imagino Josué marchando à frente do povo de Israel. E de repente ele ouve a voz de Deus. Não temas, Josué. Não temas. Eu vou entregar eles nas mãos de vocês. E nenhum deles vai escapar. O nosso Deus, as bênçãos do nosso Deus, essas palavras do nosso Senhor, elas são o combustível da nossa caminhada. Todos os dias quando nos levantamos, pelo menos é assim comigo. Todos os dias quando eu me levanto, eu lembro, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é extraordinário nós sabermos que nós temos um Deus dessa maneira? Um Deus que transforma os nossos erros em oportunidades de vitória. E um Deus que empenha a sua palavra, nos encorajando na nossa caminhada, na certeza que nós venceremos. Paulo vai nos falar com outras palavras na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, quando ele diz que graças a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio dele a fragrância do conhecimento do Evangelho é espalhado por todos os lugares. É ele que sempre nos conduz em triunfo. Então as promessas de Deus, elas são o combustível da vida do cristão, a vida de cada um de nós. Mas continuando nesse texto, eu posso perceber aqui também que a fé nas promessas de Deus, a fé naquilo que Deus diz, não exclui as nossas estratégias na luta da nossa vida. E eu vou repetir: a fé nas promessas e nas bênçãos do Senhor não exclui as nossas estratégias. E aí você vai dizer: pastor, onde o senhor viu isso no texto? Versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz. Josué lhe sobreveio de repente. E aí o texto fala: porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Deus havia declarado no versículo 8 que ele daria vitória a Josué. Certo? Tá certo, irmãos? Deus havia declarado. E aí Josué deve ter pensado: como será que isso vai acontecer? De que maneira Deus vai me dar a vitória diante do poderio do adversário? Lembram? Eram 5 exércitos unidos. Eram 5 cidades de destaque. Se você olhar ao versículo 3 do capítulo 10, você encontra esta menção. Fala que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute,
a Safia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Eram 5 cidades-reinos, das mais fortificadas e capacitadas para a guerra. E Josué haveria de enfrentar todos esses inimigos. E você ter a promessa de que vai vencer é uma coisa. E você saber como isso vai acontecer é outra coisa. Então a fé que nós temos nas promessas de Deus, elas precisam nos fazer e nos tornar criativos em saber como nós vamos lutar, como nós vamos enfrentar os adversários. E qual foi a criatividade de Josué? Viajar a noite toda e atacar pela manhã. Não era comum dos exércitos viajar à noite. Normalmente à noite os exércitos descansavam para a batalha que teria no outro dia. Mas a estratégia de Josué foi o elemento surpresa. Viajar durante toda a noite e atacar o adversário pela manhã. Deixa-me dizer uma coisa, aplicando isso para as nossas vidas, queridos irmãos. A certeza das promessas de Deus ao nosso favor não pode nos levar a cruzar os braços e ficarmos olhando para cima para tentar entender como que Deus vai fazer isso. A minha mãe já dizia, meu pai diziam, quando eu era pequeno, e eu achava que era só eles que faziam isso. Depois eu fui descobrir que todos os pais faziam isso. Às vezes eu olhava e falava para mim assim, ô Jaiderson, pensa que Deus deu cabeça para enfeitar o corpo? Algum dos pais já falaram isso para seus filhos? A irmã já fez esse termo, Deus deu cabeça para pensar. É isso aí. As lutas que você enfrenta na tua vida, Deus já tem te dado as promessas de vitória. Amém, irmãos? Só que você tem que trabalhar, camarada. Use a tua criatividade na luta contra os adversários. Se você está enfrentando um problema com alguma questão relacionada a algum vício, o que você tem que fazer? Foge disso. Foge disso. Se você tem enfrentado problemas com a poluição visual e moral, o que você faz disso? Foge disso. É isso que Jesus quis dizer quando ele declarou, se a tua mão te faz pecar, corta a mão, se o teu pé te faz pecar, corta o pé, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. E Jesus vai dizer que é melhor você entrar caolho no reino de Deus do que com os dois sempre para o inferno. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos usar da criatividade que Ele nos deu. As estratégias da luta, elas são importantíssimas na obtenção da vitória. Se você estiver desanimado com a vida cristã, tira o bumbum do sofá, meu irmão. Se você estiver desanimado, não é ficando em casa que você vai vencer o desânimo. Se eu estou enfrentando algumas dificuldades de motivação na minha vida, é me mexendo em direção às orientações de Deus, é que nós vamos encontrar vitória na nossa vida. Nós sabemos o que a palavra de Deus diz, que o nosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Mas também na mensagem de domingo passado, eu disse aos irmãos que o mesmo leão que ruge também é a serpente que serpenteia silenciosamente para procurar enganar o povo de Deus. Lembram disso domingo passado? Então é nos mexendo que nós vamos obter a vitória. É observando de que maneira eu posso surpreender esse adversário na nossa vida. Paulo nos dá um exemplo a respeito dele em 1 Coríntios capítulo 9. Durante todo o capítulo 9, Paulo fala sobre o cuidado que ele tinha com ele mesmo. Para que ele, pregando para os outros, ele não fosse desqualificado. Mas 1 Coríntios 9, se não me engano, é o versículo 27. O apóstolo Paulo, ele declara,
Eu esmurro o meu próprio corpo. Acertei. O texto me veio na mente agora e a mídia confirmou. Eu esmurro o meu próprio corpo. Eu o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo aí? Será que Paulo está apregoando o autoflagelamento? Chicotinho nas costas? Não, o que Paulo está dizendo aí é de disciplina, de autocontrole, de autodisciplina. São as estratégias que Paulo usava com ele mesmo para poder obter vitória contra os inimigos. Lembre disso. As promessas de Deus não anulam as estratégias que nós precisamos adotar. O Josué fez isso. A certeza da promessa de Deus motivou o coração de Josué, mas Josué usou a criatividade para poder atacar e surpreender os adversários. E para concluir essa fala, mais um quarto princípio que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, é que Deus move o extraordinário a favor dos seus. Presta atenção nisso. Deus move o extraordinário a favor deles. E nesse texto, a gente pode perceber isso claramente. Porque imagina, uma jornada durante toda aquela noite fez com que os soldados chegassem cansados. Não é verdade? Nós vimos domingo passado que Gibeão ficava em torno de 40 quilômetros. Esse lugar onde se deu essa batalha, aproximadamente 25 quilômetros do arraial de Gilgal. Eles estavam cansados. Mas olha o que diz o versículo 10. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. O Senhor os conturbou. Essa palavra conturbar traz a ideia de uma desorientação dentro do exército. E Deus já havia prometido isso. Se você olhar para o livro de Deuteronômio, você poderá perceber que Deus já havia prometido isso, em fazer isso. Olha, por favor, eu quero que você acompanhe comigo esses textos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 23, Deus diz o seguinte: mas o Senhor teu Deus tas entregará e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. A palavra aqui é a palavra confusão, que é a mesma palavra conturbação que aparece lá em Josué. Capítulo 9 de Deuteronômio, versículo 3. Capítulo 9, versículo 3, nos diz: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa adiante de ti, é fogo que consome, os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim o desapossarás depressa e os farás perecer, como te prometeu o Senhor. O Senhor vai diante de você fazendo esse trabalho. Capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Capítulo 20, versículos 3 e 4. A palavra nos diz: e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não se desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizareis diante deles. Por quê? Pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco e pelejará por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E agora capítulo 28, versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deus está prometendo a Moisés, no caso, ao povo de Israel, que Deus é aquele que iria na frente
conturbando, provocando pavor, confusão no meio dos adversários. E esta ideia do texto é que a espada de um se virou contra o outro. Então Deus é aquele Deus que move o extraordinário a favor do seu povo. Quando o seu povo luta, as suas lutas e os seus propósitos se cumprem. Só que há mais uma coisa interessante no texto. Olha o versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel. Olha que interessante. Josué está lutando. Deus está provocando uma conturbação no meio do exército do adversário. Mas o exército está escapando das mãos de Josué. Os inimigos estão começando a fugir de diante de Israel. E aí o que Deus faz? Deus faz cair do céu sobre eles grandes pedras até a Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada dos filhos de Israel. Irmãos, tem algo extraordinário que parece que nós não percebemos nesse texto. É porque a chuva de pedra caiu só sobre os adversários. Não caiu sobre o exército de Josué. O exército de Josué está no encalço. Ele está perseguindo. Mas Deus faz algo extraordinário a favor do seu povo. Mas tem algo mais extraordinário ainda aguardando. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Eu não vou me deter tanto tempo para explicar aqui como isso aconteceu. O tempo não nos permite fazer isso. Simplesmente o texto declara que isso aconteceu. Josué ora, Josué pede ao Senhor e Deus prolonga o dia, dando a Josué a oportunidade da vitória. Irmãos, Deus sempre nos surpreende quando nós estamos lutando por Ele. Deus sempre nos surpreende, movendo o extraordinário quando nós de verdade estamos lutando as lutas do Senhor. Quando nós estamos envolvidos verdadeiramente com o propósito de glorificar o nome de Deus através das vitórias na nossa vida, através da obediência, no avanço, na luta contra os adversários que se levantam contra nós. E todos nós sabemos, e cada um de nós sabe, quais são as lutas que enfrenta no dia a dia. Mas quando eu sei, quando eu creio que Deus transforma os meus erros em oportunidades de vitória, quando eu creio que as bênçãos de Deus me encorajam a seguir todos os dias, quando eu creio que a confiança nas bênçãos do Senhor precisam me tornar criativo na luta, eu posso ter certeza de que Deus moverá o extraordinário, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo fazer, Deus fará ao meu favor. E o nome dele será grandemente glorificado e exaltado.
Eu quero concluir com duas aplicações muito rápidas e muito práticas ao coração dos irmãos. E a primeira delas é que a história de Israel e dos gibeonitas nos lembra o quanto nós precisamos estar atentos às consequências inevitáveis das decisões que nós tomamos. As decisões que nós tomamos, mais dia, menos dia, apresentarão a fatura daquela decisão. E nós não temos como correr delas. Não temos como correr delas. Então, cuidemos muito com as decisões que nós tomamos. Porque essas decisões que nós tomamos, elas marcam profundamente a nossa vida. Pais, as decisões que vocês têm tomado hoje em como criar os seus filhos, mais dia, menos dia, apresentará a cobrança da fatura de como vocês estão tomando as decisões hoje. Jovens, as decisões que vocês estão tomando hoje, mais dia, menos dia, apresentarão os seus resultados. É por isso que nós precisamos de ter muito cuidado e estarmos atentos às decisões que nós tomamos, porque elas trarão consequências inevitáveis. Sejam positivas, sejam negativas. E a segunda conclusão é que nós devemos nos lembrar que nós temos um Deus que é um Deus extraordinário. E é um Deus que transforma situações da nossa vida, que poderiam ser situações das quais nós lamentaríamos e choraríamos, mas que Ele transforma para o nosso favor e para a glória do nome dEle. Então eu gostaria que você curvasse a tua fronte neste momento e que você chegasse diante de Deus. A luta que você tem enfrentado, a luta que você está passando, apresenta diante do Senhor neste momento. Saiba daquilo que a palavra de Deus diz. Eu nunca te deixarei. Eu nunca, jamais te abandonarei. Saiba disso. Saiba daquilo que a palavra de Deus nos declara. Eu estou contigo por onde quer que andares. Saiba daquilo que o Senhor disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixe que essas promessas do Senhor se tornem para a tua vida um combustível para você continuar caminhando, lutando. Deixa que o Espírito Santo de Deus te dê um senso de criatividade para você realmente saber o que fazer, como fazer, para obter vitórias nas mais diversas situações que estão se apresentando diante de você. Mas também tenha certeza que aquilo que é extraordinariamente grande, que você não pode fazer, Deus move o extraordinário ao teu favor. E o nome dele será grandemente glorificado. Obrigado, Pai.